Nada Pessoal, com Antero Paz de Barros e Pedro Pinto de Oliveira. Olá, amigos e amigas internautas do pnbonline.com.br. Estamos iniciando mais um programa Nada Pessoal. Ao meu lado, o jornalista Pedro Pinto de Oliveira. E hoje nós vamos entrevistar o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. Emanuel Pinheiro é cuiabano, é marido de Márcia Pinheiro, é pai de 2 filhos, do deputado federal Emanuel Pinheiro Neto, Emanuelzinho, e do caçula, Elvis Pinheiro. Emanuel Pinheiro é fã de Elvis Presley e é flamenguista roxo. Aos 23 anos de idade, em 1988, foi eleito vereador de Cuiabá. Foi reeleito para o mesmo cargo em 1992. Em 1994 e 98, venceu eleições para deputado estadual. Em 2000, candidatou-se ao cargo de prefeito de Cuiabá, mas perdeu. Em 2016, foi eleito prefeito de Cuiabá com 157.877 votos, o que corresponde a 60,41% dos votos válidos. Em 2020, foi reeleito no segundo turno com 135.871 votos, o equivalente a 51,15% dos votos válidos. Nós estamos terminando fevereiro, começando março. Temos, portanto, apenas 2 meses da nova gestão e o assunto político do momento é que Emanuel Pinheiro, que acabou de ser reeleito prefeito de Cuiabá, é candidato a governador do estado. O senhor é mesmo candidato a governador? Prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu, Antero, Pedro Pinto, a todos os internautas que acompanham aqui o Nada Pessoal, do PNB Online, é um prazer enorme estar aqui. E também só faltou 2 coisas na minha biografia, Antero, o mandato de deputado estadual, em 2010 e 2014, que eu tinha mais novo, foram 4 mandatos de deputado estadual. Então, e que você é Dom Bosquino. E que eu sou Dom Bosquino também, outro ponto que faltou aí. Olha, Antero, só se Deus quiser. Se Deus quiser, eu serei candidato a governador. E ele vai saber revelar isso para mim. Eu sou candidato a fazer um grande mandato como prefeito da capital, concorrendo comigo mesmo, né? Até porque eu encerrei o meu mandato com 86% de aprovação popular, segundo o IBOPE. Então, não é fácil você superar essa marca. Agora, o que eu defendo é um projeto alternativo de desenvolvimento econômico e social que está aí. Isso é o que eu digo, independente de nomes. As forças políticas, partidárias, o segmento organizado da sociedade apresentarem um projeto de desenvolvimento econômico e social para Mato Grosso que não persiga os servidores públicos, que não humilhe o setor produtivo, que não sacrifique aposentados e pensionistas, que não trate a sociedade com arrogância, com destempero e com crueldade, que construa pontes e não paredes na relação com a sociedade como um todo e que tenha a prática de dialogar e não de criar crises. Então, um resumo bem simplista do que está aí. Eu defendo um novo modelo de desenvolvimento econômico, social e humano para o Estado. O que está aí é um jogo de mídia. É um jogo de mídia, não fez nada, não disse a que veio até agora, a não ser gerar crises e mais crises, perseguir professores, humilhar servidores, praticar a desmoralização dos serviços públicos, certo? Buscar criar instabilidades para a sua própria gestão e com arrogância e prepotência achar que pode administrar com um pequeno grupo que administra para poucos. Então, é esse governo que não disse até agora a que veio, que, por exemplo, no dia que eu entreguei o HMC, o maior hospital do estado, dia 18 de novembro de 2019, entreguei 100% o HMC 100% em pleno funcionamento, ele anunciou naquele dia o Júlio Miller e o Hospital Central. 1 ano e 2 meses, quase 3 meses se passaram, 1 ano e 4 meses se passaram, então as 2 obras largadas e abandonadas. É a cara, é a marca do que está aí. Então, expectativa frustrada, esperança frustrada. Não acredito que nesse ano, que será um ano decisivo, porque ano que vem é um ano eleitoral,
ele vai fazer milagre, começou agora, e lançar anunciar algumas ações, mas o que eu acho é que a sociedade precisa de uma agenda positiva, precisa de uma agenda integrada para todo o Estado, e que esse governo não representa mais. Ele conseguiu em 2 anos se saturar. É isso que eu defendo. Se vai ser o Emanuel, se vai ser o Antero, o Pedro ou o João, é outra história. Eu defendo nesse momento um novo projeto de desenvolvimento econômico e social para Mato Grosso, para se contrapor ao que está aí. O senhor tem um vice hoje, o Estopa, que tem uma trajetória de trabalho realizado em Cuiabá, e o senhor passou a propaganda eleitoral, a campanha eleitoral última, sem prometer que ficaria os 4 anos. Isso já lhe dá um certo conforto. Além disso, prefeito, quais são os pontos principais de construção que o senhor fala desse novo projeto? Que o senhor só, nessa argumentação, desconstruiu o que está aí o governador Mauro Mendes. Nesse novo projeto, o que tem de proposição? A capacidade, principalmente, Pedro, a capacidade de dialogar com a sociedade. Certo? Então, como eu disse agora há pouco, o chefe do Poder Executivo, ele tem que ser um construtor de pontes e não um construtor de paredes. Então, crises, elas nascem por si só. Elas acontecem, a gestão é muito dinâmica, as dificuldades são muito grandes. Então, o chefe do Poder Executivo, ele sempre tem que procurar estabilidade, porque a crise vai aparecer e você tem que viver momentos de estabilidade para poder superar as crises. Agora, você fazer da sua gestão uma usina de crise, toda hora usina de crise, briga com o prefeito, briga com o professor, briga com o servidor público, briga com o aposentado e pensionista, briga com o partido, briga com o presidente da República, briga com todo mundo. Não dialoga com ninguém, não respeita ninguém, briga com o setor produtivo, incapaz de conversar, incapaz de ouvir, uma arrogância, uma prepotência que não cabe no mundo moderno, certo? No mundo de diálogo, de mídias sociais como essa, de internautas que estão nos acompanhando nesse momento, onde a informação chega em segundos, em milésimos de segundo a todo mundo, não cabe mais um goela abaixo. Então, o modelo que eu digo, a construção esse novo projeto, essa proposta está no modelo, na vontade, na decisão política de dialogar com a sociedade, certo? De saber ouvir, de saber respeitar e não você achar que é o bom da bola, que é o dono da bola, birrento, incapaz de receber críticas, entendeu? Ineficiente. Eu peguei a prefeitura de Cuiabá, se eu tratasse os problemas que eu peguei na prefeitura de Cuiabá, como ele trata o Estado, eu não entregava o HMC, certo? Seria o novo VLT do Estado, eu não entregava o UPA Verdão, eu não entregava o UPA Leblon, que eu vou entregar agora cheia de problemas, e é que eu não fico falando, eu não fiquei falando, eu não fico olhando para o retrovisor, entendeu? Então eu faria o que ele faz, vou judicializar o HMC, o antigo protocolo, obra abandonada, esqueleto a céu aberto aí, cheio de mata, eu vou judicializar. Aí arrumava desculpa para não fazer. Mas e o povo? E a população? Eu falei, não, vou fazer. E fiz um hospital, padrão hospital privado para o povo pobre, para a população pobre, carente. Entendeu? Então, se ele tivesse um pingo de vontade de diálogo, não geraria crise do VLT. Entendeu? Não, vamos dialogar, vamos sentar, não, vou resolver de cima para baixo, quero fazer ônibus e não converso com ninguém. Esperou 2 anos para anunciar essa véspera de Natal. Entendeu? Então, é sensibilidade. Esse é o principal ponto, é o alicerce de tudo, é sensibilidade, humildade, certo? E não crueldade e não arrogância. Prefeito, o senhor tem um discurso claramente assim. O senhor não anuncia sua candidatura, mas é claramente um discurso de oposição ao que está aí. Isso. Né? É ao que está aí. E diz que é preciso ter principalmente a capacidade de diálogo. Né? Então, é evidente que quem prega isso deve ter essa característica em si. Né? O senhor se julga com capacidade de diálogo. Se o senhor acha que tem capacidade de diálogo, como explicar que o seu partido está espatifado e não lhe apoia? Vou detalhar. Janaína Riva está com a briga com o senhor, com o Fayad, com o deputado Juarez Costa não lhe apoia. O ex-deputado Silvano não lhe apoia. O MDB todo está errado. O MDB, que é o seu partido, está fracionado e está dividido.
como é que junta esses cacos do MDB. Bom, vamos lá. O que provocou esses cacos? Foi a declaração do senhor que eles traíram quando o senhor disputou a eleição? Bom, o povo está comigo, né? A maioria do povo está comigo. Então, isso já seria a primeira resposta ao meu partido. O problema, Tero, é que houve aí... eu não digo que o partido está espatifado. O problema é que o partido não teve a humildade de reconhecer que errou. Na ânsia de ser um partido serviçal ao governador Mauro Mendes, promovendo uma traição contra o seu aliado, o seu correligionário candidato à reeleição à prefeitura de Cuiabá, na ânsia de servir ao governador, o partido algumas lideranças do partido, certo? Buscou aí acabou provocando a deterioração política do MDB, que eu entendo como uma oportunidade de reoxigenação, certo? O MDB, o Juarez Costa, não está contra mim, ele está comigo, ele me apoia, entendeu? Então, agora, os deputados estaduais eles defendem o governador do estado e eu defendo a população. Eu quero resgatar a história do MDB, que o Carlos Bezerra representa muito bem. O MDB das ruas, o MDB do povo, o MDB que representa a democracia, a sociedade, que representa o clamor popular, que busca a justiça social, a inclusão social. Então o senhor não vai sair do MDB? Não vou sair, vou lutar até o último momento, porque é um partido que tem uma história rica, uma história linda, a maioria está conosco e algumas lideranças, certo, estão descaracterizando a história do MDB na Assembleia Legislativa num afã de ser serviçal ao governo Mauro Mendes e não ser representantes do povo, representantes da população mato-grossense. A briga está aí. E eu não quis. E naquele momento, o que causou a crise? Que não foi crise, eu nem vejo como crise, vejo como uma instabilidade, como um momento do MDB dar a volta por cima e sair maior do que entrou nisso tudo. Foi quando terminadas as eleições, poucos dias depois, o governador convidou o MDB e todos os prefeitos eleitos para irem lá. Com toda propriedade, a minha base que me apoiou falou: prefeito, o senhor não pode ir. Esse pessoal te traiu, nos traíram. Quando a gente mais precisou, eles foram apoiar o outro candidato. Então o senhor não pode deixar agora que eles tirem nem foto ao seu lado, tentando tirar aí, tirar proveito da nossa vitória histórica e memorável. E eu entendi que eles tinham razão. Seria um tapa na cara dos meus aliados, dos meus companheiros que tiveram comigo e enfrentaram uma das campanhas mais difamatórias e mais violentas dos últimos tempos em Cuiabá. Então eu entendi, eu falei, não vou, depois eu vou sentar com o meu partido. Isso irritou o pessoal, porque tornou público isso, acabou vazando e a imprensa divulgou e acabou assodando aí os ânimos. Mas eu falei, vão vocês para lá que eu vou ficar com quem me deu a vitória. Certo? Eu vou ficar com os meus aliados. Dependendo de vocês, eu fui traído pelo meu partido, pela maioria, pelas lideranças, não pelo partido, pelas lideranças do partido, especialmente os deputados. Então, aí vencido isso, o Bezerra está fora de tudo isso. O Bezerra não está nisso. O Bezerra, para mim, eu tenho um respeito, uma biografia fora de série por ele, mas não é falta de diálogo, não. É falta de fazer uma autoavaliação. Entender, olha, nós erramos, vamos conversar com o Emanuel, vamos dialogar. Não. Além de ter traído, quer derrubar o diretório vencedor, o partido vencedor, tripudiando em cima de uma figura extraordinária, que é o advogado Francisco Fayad, presidente do partido, leal, companheiro que dirigiu o partido na campanha. Devolvemos uma vaga, recuperamos uma cadeira na Câmara, que hoje é o presidente da Câmara, vereador Juca do Guaraná, além de não ter apoiado, que além de ter traído, que não só não apoiou, como traiu, ainda querem derrubar o único município do estado em que o vencedor, que querem tirar o comando da capital do vencedor. Isso não existe, isso foge à lógica. Então, está claramente a serviço. O senhor já tratou desse assunto no Diretório Nacional? Já tratei. Baleia Rossi... E aí o Fayad não vai sair? Eu posso dizer que Baleia Rossi é meu amigo, nós temos uma relação muito grande, ele ficou muito amigo do Emanuelzinho, eles têm uma relação muito próxima. Eu te asseguro o seguinte, vamos preservar a biografia e a história do Bezerra, mas vamos ter novidades aí para frente. Prefeito, vamos sair um pouco dessa arena política e vamos falar de vírus e pandemia. O senhor falou aí em autocrítica, em crítica. Eu quero que o senhor faça uma avaliação da gestão do presidente Jair Bolsonaro na questão da pandemia
do governador Mauro Mendes e do prefeito Emanuel Pinheiro. O que está acontecendo de errado? E qual é o rumo, qual é a esperança que o cidadão cuiabano pode ter com relação a essa pandemia? Pedro, talvez tenha, eu acho que talvez planejamento, falta de planejamento, até porque ninguém esperava uma pandemia, né? Não estava no nosso plano de governo enfrentar a pandemia, ninguém imaginava. Então, ela surgiu no último ano do meu mandato e no segundo ano do mandato do presidente da República e dos governadores de estado. Então, eu acho que a falta de planejamento é um fator que acabou atrapalhando bastante. A falta de experiência para lidar com uma pandemia, como lidar com uma sociedade tão intensa, tão radiante, tão viva como a cuiabana, por exemplo, isso vale para todos, mas a cuiabana, quer dizer, como você lida com aquela situação. Todo mundo tem razão, todo mundo não tem razão, e você tendo que tomar decisões de Rita aqui, Rita lá, pressão para tudo que é lado, certo? Mas a gente teve que tomar uma postura, para ser bem uma posição. E para te responder bem objetivamente, eu digo o seguinte, com todos os erros e acertos, se não fosse o governo federal, se não fosse o presidente Bolsonaro, entendeu? E falo aqui com isenção, falo como gestor da capital. Cuiabá estava quebrada. Mato Grosso estava quebrado, o Brasil estava quebrado. Porque o que veio de recursos... Eu até falo que o presidente Bolsonaro, eu não sei quem faz a mídia dele, se você estivesse lá, com certeza ele estava carregado nos braços do povo aí, porque ele deu os recursos, ele segurou a onda para que a gente superasse a maior crise sanitária da história, do planeta, né, da história, e conseguiu arrumar adversários, uma inimizade enorme, como se fosse como se fosse exclusivamente um negacionista. As palavras, a comunicação dele não corresponde às ações do governo dele. Só para Cuiabá foram 98 milhões de reais, fora a compensação financeira que teve ajuda do Congresso Nacional de 162 milhões de reais para a gente suportar a crise. São R$2.000 por dia de UTI, só de leitos de UTI. São 135 que eu montei. De onde que eu ia arrumar esse recurso, uma pandemia, tudo de uma hora para outra? E ele parou de pagar, né? Ele parou de pagar esse ano. Inclusive, até tive com o Emanuelzinho amanhã. Amanhã não, dia 19 de fevereiro agora, eu represento o Centro-Oeste brasileiro ao lado do governador Ibanez em uma reunião remota com o ministro da Saúde. E lá eu vou cobrar isso. Então, para que ele não deixe o cavalo da história, o bonde da história passar, porque 2020 nós só seguramos estados e municípios todos. O que eu falei de Cuiabá, ele atendeu os 26 estados, o governo federal atendeu 26 estados, o Distrito Federal e os mais de 5.500 municípios brasileiros. Nós só seguramos a onda, só conseguimos suportar a onda, a pressão e evitar um trauma e uma perda muito maior de vidas, graças ao governo federal, ao governo Bolsonaro. E agora, não sei o que está acontecendo, esses recursos não estão vindo, estão sufocando estados e municípios e eles precisam dar sequência a essa ação federativa, né? Essa ação humanitária e nos ajudar a suportar essa segunda onda. Agora, o mesmo presidente que passou os recursos, que não deixou os estados, as cidades à míngua, é o mesmo presidente que vem a público e faz uma campanha negacionista, que debocha da vacinação, que você, eu, qualquer outra pessoa que vai vacinar pode virar jacaré. Como é que o senhor vê esse outro lado do presidente? Esse lado em que ele explicita o negacionismo e faz um discurso anti-vacina. É o que eu falei, eu acho que falta, não sei se é um conselho político, se é uma orientação, se são os marqueteiros. Eu não sei, eu achava só que, assim, eu vendo como gestor da capital, eu acho que é colocar o governo nos trilhos do presidente, ou o presidente nos trilhos, aliás, o presidente, a comunicação do presidente nos trilhos do governo dele, que é um governo municipalista, que atende os municípios, que dialoga, que conversa, que procura ajudar, entendeu? Agora, eu não tenho 2 meses de mandato ainda, eu já fui recebido pelo ministro do Desenvolvimento Regional, junto com o deputado federal Emanuelzinho, já fiz o protocolo do projeto completo da trincheira do Círculo Militar e do novo acesso ao HMC. Essas 2 obras juntas dá 100 milhões de reais
Então já está lá, já está sendo agilizado. Eu não posso anunciar que já deu certo, porque eu sei que depende de muitos fatores, mas já pediram, a nossa equipe já trabalhou bem, já está pronto, já nos receberam, já está lá, feito o protocolo, pediram agora um documento assinado pelo Emanuelzinho, por mim, já mandamos. Então eu vejo, eu saí um pouco da vacina, mas é só para te falar como eu vejo a sensibilidade, e não foi diferente na pandemia. Eu falei com o ministro da Saúde várias vezes, de forma remota, de forma presencial. Emanuelzinho conseguiu 40 respiradores só para Cuiabá, no momento crítico do caos. Então eu não vejo, eu acho que é o presidente nos trilhos, que é assim, do governo dele. Porque aí dá isso, está ajudando, está dando todo o respaldo para estados e municípios e fica uma comunicação negacionista, não dá, eu não sei, eu não entendo, eu acho que é falta de uma articulação política melhor e de uma comunicação mais profissional. É o que me parece. O senhor não fez a autocrítica ainda com relação à sua atuação. Ah, tá. Aí vamos lá. Qual o Emanuel Pinheiro que você apoia mais? O Emanuel Pinheiro do início do mandato, do início da pandemia, que fechou, pregou distanciamento, exigiu que as pessoas não se comunicassem, etc. e tal, ou o Emanuel Pinheiro das vésperas da eleição, que atendeu o comércio, liberou geral e facilitou, e a crise depois da eleição voltou. Que autocrítica que você faz com relação aos dois Emanuéis? É o mesmo Emanuel Pinheiro, entendeu? O Emanuel Pinheiro simples, humanizado, humano e humanizado, próximo da vida das pessoas. O Emanuel Pinheiro, que você conhece bem, Antero. Certo que a gente lutou, mostrou para a sociedade na campanha de 16, que reafirmou em todo o mandato e depois na campanha de 20. E eu não mudei nada, eu defendo a vida, eu defendo o ser humano. Por que o Emanuel Pinheiro, no início do mandato, fechou tudo? Lockdown. Não foi só o Emanuel Pinheiro, o mundo inteiro fechou tudo. Eu fechei junto com todas as capitais e com todos os estados. Por quê? Como é uma pandemia e a gente não tinha noção do que era isso, eu segui os protocolos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde e criei o nosso conselho, o nosso Comitê Municipal de Enfrentamento do Covid-19 com especialistas. Vinha as informações, as orientações e eu tinha que tomar a decisão. Primeiro, por que você decreta um lockdown? Por quê? Basicamente, 2 pilares. O primeiro é uma pandemia, um inimigo oculto, desconhecido, você não sabe o que vai acontecer, como se proteger, você não sabe o que fazer. Então, para todo mundo, para tudo, isola as pessoas e informa a população. Ela precisa saber o que está vindo, a gravidade, a seriedade, como se comportar, como se proteger, como proteger a sua família. Então, primeira coisa, informar. Segundo ponto, isola todo mundo e organiza, prepara a rede municipal de saúde, porque vai vir uma pandemia e o caos é iminente. Então, a rede não está preparada, porque então você tem que preparar a rede. Não tem como preparar a rede com todo mundo na vida normal. E foi o que eu fiz. Depois eu deixei de fazer porque não era mais necessário. Como não é necessário hoje. Primeiramente, não tem uma criança nessa terra de Dom aqui no Correio que não saiba o que é Covid-19 e como se comportar diante dela. Tanto é que nós estamos de máscaras aqui, com distanciamento, medidas de biossegurança. Então, não há necessidade de informar mais. O mundo, e vocês contribuíram muito para isso, só fala nisso e todo mundo sabe como proceder. Então não tem porque eu te isolar. Entendeu? Segundo ponto, a rede de saúde está montada. Eu não desmobilizei. A rede de saúde de Cuiabá, que segura, que carrega o estado das costas, está montada. Mesmo sendo orientada a desmobilizar, quando baixou em outubro, novembro, o índice de contaminação eu mantive por causa do risco da segunda onda. Por isso que Cuiabá está seguindo estável, enquanto Várzea Grande e Mato Grosso sobem. É um dos fatores. Então, e olha que tem uma faixa da população que teima em desobedecer, mas não há necessidade. Ou seja, aprendemos a viver um novo normal. Não estamos em plena normalidade, mas um novo normal. Não há necessidade de trancar todo mundo em casa, vai pirar. As pessoas precisam trabalhar, o setor produtivo precisa continuar trabalhando para gerar emprego, gerar renda, as pessoas precisam receber o seu salário para sustentar a sua família, se proteger, adquirir os insumos, medicamentos, insumos para se proteger da Covid-19. Desde que você vive um novo normal. E agora o gestor, o município tem que regular comportamentos que destoam desse novo normal. Mas não há necessidade. Então o Emanuel é o mesmo. As situações é que mudaram, mas o Emanuel não mudou. Prefeito, agora nada pessoal. Com relação a algumas críticas que alguns adversários fazem, no sentido de que o senhor seria um privilegiado, um político privilegiado em relação
aos outros políticos, porque teria, dentro do Ministério Público de Mato Grosso, um prestígio, uma relação pessoal ou até familiar, que seria uma espécie de rede de proteção para o senhor em relação às investigações, a Operação Sangria, o episódio do paletó. Ou seja, esses políticos adversários morrem de ciúmes ou qual é a sua relação com o Ministério Público? Procede essa crítica? Primeiro que são, além de morrer de ciúme, são mau caráter. A maioria esmagadora deles, não digo todos. Mau caráter, mentirosos, baixos, tomaram uma surra na urna. Eu gosto de falar assim, que uniu todo mundo, junto com o governador do estado, e todo mundo tomaram uma surra, entendeu? Em uma eleição sangrenta, mas o povo cuiabano, a maioria, continuou na verdade e continuou na humildade e numa gestão de realização e entregas. E é a resposta que eu dou para eles. Não tendo o que fazer, incapazes de levantar uma agenda positiva para Cuiabá, só trabalhando na agressão, na violência, na baixaria, começam a inventar. Não tendo o que falar, começam. Você já viu o Ministério Público proteger alguém? Você já viu com a autonomia funcional do MP? Você, o promotor é mais amigo do procurador. Tá bom, mas tem outro promotor, tem outro promotor, tem outro promotor, tem outro promotor. Eles são autônomos. Não protege ninguém, é conversa fiada. Nem Paulo está por cima, mas eles querem se referir a Paulo Prado, que é meu concunhado. E aí tentam jogar isso aí, não protege. O MP de Mato Grosso age como tem que agir. Quando é a favor, quando é contra, não tem essa, não passa a mão na cabeça de ninguém, não. E eu respeito muito a instituição, tenho bons amigos nelas, entendeu? Mas que não misturam, não. Quando eu sou cobrado terrivelmente pelo MP, tem o processo do MP contra mim, contra a minha gestão, e é normal. Então não tem qualquer sentido que as pessoas falam, mas cadê a prova? A Operação Sangria. Pode vir com delação 1000 vezes, não tenho nada com isso. Pode vir, não tenho nada com isso, já falei 1000 vezes. Esquecem de falar. Isso é importante, Antero, Pedro Pinto, vocês que fazem o jornalismo decente, vocês falaram Operação Sangria, tudo começou na gestão de Mauro Mendes. Por que vocês não falam isso? Tudo começou. Quem construiu o Hospital São Benedito? Mauro Mendes e Pedro Táxi. Para quem Mauro Mendes deu a missão de construir e de administrar o São Benedito? Jorge Lafetá e Ruark Douglas, que fizeram, montaram, construíram e executaram e administraram. Tanto é que quando eu assumi, eu mantive a mesma equipe. Eu só tirei o Lafetá 90 dias depois. Eu mantive a mesma equipe, respeitei os contratos, princípio da continuidade da gestão pública. Mais de 3.000 contratos, respeitei todos. Mas quem contratou? Mauro Mendes. Quem administrou? Ruark e Jorge Lafetá, desde 2015. Aí querem botar a culpa em mim. Quer botar a culpa em mim porque o Ruark era meu secretário. Meu secretário porque era um grande técnico, um grande médico. Entendeu? Os problemas dele, ele vai responder. Eu não tenho nada a ver com isso. Aí vocês querem, vocês que eu digo, você estava fazendo a pergunta, os mau caráter querem jogar para a imprensa, porque botaram na cabeça, entendeu? Que Emanuel Pinheiro tinha alguma coisa com o Ruark, e o Ruark, ora, pode fazer, pode ouvir, já está lá, já tem 2, 3 anos, não tenho nada com isso. Não tenho nada que desabone a minha gestão. Não tenho nada. Ah, teve secretário afastado? Teve, chegou em mim. Aí como não chegou, aí incapaz de reconhecer que Emanuel administra com seriedade, com rigor, esquema no MP, não tem esquema, não existe esquema com o Ministério Público. Eu não conheço. Isso vale a mesma coisa com relação ao episódio do paletó. É claro, tá correndo o processo. Eu não estou denunciado, eu não fui denunciado, entendeu? Eu não fui denunciado no começo da campanha. Por que vocês não falam isso? E aí até o MP Federal, né? MP Federal, mas cabe a ele estar lá, ué. Se está no MP Federal, o MP Estadual não pode abrir outro processo criminal, pode abrir por improbidade que abriu, que eu estou respondendo e que vou provar a minha inocência. Então essas coisas, eu não sei por que não falam, não sei por que não falam. Os adversários, com dor de cotovelo, com inveja, né, com ciúme, é a palavra que você falou, e por puro mau-caratismo, patrocinado aí, fomentado pelo governo e por tudo mais, tentam toda hora distorcer a verdade e jogar essa nuvem de fumaça nos olhos da população. Graças a Deus que não vingou, né? Quase que ainda tentaram desvirtuar aí, mas a verdade sempre prevalece. Emanuel, a Assembleia Legislativa já aprovou o BRT. Vamos ter BRT quando em Cuiabá?
ou você continua defendendo o VLT, ou você acha que ainda pode vingar o plebiscito? Porque os deputados já disseram que não cabe mais plebiscito e tal. Por que o senhor é VLT contra o BRT? E só para complementar, se o Mauro Mendes amanhã mudar de posição, falar que é a favor do VLT, aí você vira BRT. Não, eu sou VLT mesmo, eu não mudo. Então não é nada contra o governador. Não, eu sou... Então por que o VLT é melhor que o BRT? Por que o BRT é melhor que o VLT? Não, estou perguntando. Não, mas você defende a tese. Não, mas aí eu estou começando a defender. Por que o BRT é melhor do que o VLT? Ah, o VLT é o símbolo da corrupção e o BRT não pode ser? Ah, porque o que está por trás disso, desses que defendem o VLT? Olha, o que está por trás desses que defendem o BRT? O que leva? Você já gastou 1 bilhão e 100 milhões de reais. A obra está 60%, 70% executada. Tem 200, 300 milhões na conta há 8 anos da Caixa Econômica. Está tudo quase, falta pouco para terminar. Certo? Aí você para tudo para começar algo tudo novo, novamente, sem conversar com ninguém, sem falar por que da sua intenção. Ah, que o VLT é símbolo da... O VLT não, um monte de bandido é que roubaram lá e que pague por isso, que se vire, que se pague, que vão se defender e que pague por isso. O VLT não. O VLT está funcionando no mundo moderno hoje, oferecendo o que é de melhor, de mais moderno e de mais eficiente meio de transporte para a população. Cuiabá não pode ter, tem que voltar para as carcaças velhas, a hora que já avançamos tanto. O que está levando, a pergunta tem que ser o contrário. O que está levando o governador a sozinho, com um grupinho, uma casta empresarial que nunca andou de ônibus na vida, que nunca conheceu o que é transporte público, que só anda de carro importado e ar-condicionado, querem decidir a vida de milhares de pessoas que dependem do transporte coletivo, sem ouvir ninguém? Ora, pelo amor de Deus, vai ter que ouvir, Antero. Vai ter que ouvir. Qual é a forma? Você quer fazer o VLT? Não precisa de plebiscito, já está aprovado, já está gasto, investido 1 bilhão de reais. Vamos fazer o VLT. Ah, não. Eu preciso trocar para BRT. Então tá bom, então vai plebiscito. Você não tem autoridade sozinho para decidir. Não tem. Nem você, governador, nem Emanuel, prefeito, nem Calil, prefeito. Mas ele falou que esse é o assunto da prefeitura e que ele já decidiu e que vai tocar a obra. Não vai tocar a obra. Não vai tocar a obra, governador. O senhor não vai tocar. O senhor não vai tocar. Primeiro que o senhor não conversa com ninguém. Certo? O senhor não vai decidir sem ouvir os municípios. Não vai decidir. Ah, Emanuel perdeu, eu vou perder 10 vezes. Eu estou avançando, estou dialogando e estou mostrando a verdade para as autoridades federais. O senhor não vai empurrar a goela abaixo da população cuiabana essas decisões suas estapafúrdias, isoladas, feito com seu grupinho de amigos, sem ouvir ninguém, sem ouvir o maior interessado que é a população. Não vai. Passar por cima do povo cuiabano não vai acontecer enquanto Emanuel Pinheiro for prefeito de Cuiabá. Bom, então o recado está dado, prefeito, quer dizer, ou seja, o BRT só vai acontecer se a população for ouvida. Exatamente. Se a população for ouvida, e faça o plebiscito, ouça a população de forma correta e honesta. A população decidiu para o BRT, acabou. Emanuel Pinheiro vai fazer, vai ajudar e vai ser o grande parceiro para fazer o BRT. É isso. Fora isso, só se ouvir a população. Não... Mas o governador já, inclusive, recomendou que o senhor não fizesse a colocação de ônibus novos, porque dentro do novo projeto do BRT e tal... Antero, Não, mas teve isso, não teve? Teve. Foi uma ótima pergunta. Você vê a que ponto chega. Nós tivemos, quando fomos candidatos em 2016, eu tive a felicidade de tê-lo como marqueteiro. E você lembra qual era um dos primeiros compromissos daquela campanha? Que você me orientou, inclusive, a falar no primeiro debate, assumir no último debate da Centro-América, falar qual seria a primeira proposta minha, que eu ia fazer a licitação do transporte coletivo. Duro, difícil demais. Mas agora que eu entendi por que os outros não fizeram. Entendeu? Porque é difícil, é complicado. E eu nunca busco o caminho mais fácil, mais barato. Eu busco o caminho mesmo mais difícil, mais complicado, pode ser até mais caro, mas está correto ou está? Então eu quero o que é melhor para a população. E eu vou para cima do mais difícil. Por isso que eu fiz o HMC.
Senão, se fosse o Mauro Mendes me sucedendo na situação que foi, ele ia judicializar o HMC e não entregava. Aí, pô, será que eu vou ter que ser eleito governador para terminar o VLT? Para terminar o Hospital Central? Para terminar o Júlio Miller? Eu falei isso em tom de desabafo e as pessoas acham que eu me lancei a governador, mas não é. É porque eu estou vendo, é a lógica. Tem gestores que são incapazes de fazer, só sabem falar, são incapazes de realizar, só sabem esculhambar, criticar, arrumar inimigo para justificar a sua incompetência. É o que está acontecendo com o governador do estado, ele é um incompetente, criou a imagem do bom gestor, não vamos dizer que ele é ruim também, mas ele é um feijão com arroz, ele é medíocre. Ele é um gestor medíocre. Acertou as finanças do Estado, né? Paga fornecedor em dia, salário, voltou a pagar dia 30. Ele sacrificou, ele é cruel, Monteiro. Um ano ele pisou no pescoço do servidor público, podendo pagar o salário. O Pedro Táxi pagava o salário até o dia 10. Ele entrou um ano, ele embolou tudo só para botar a culpa do... Ele é cruel, desumano, cruel, insensível. É um ser humano ruim, mau de índole má. Então as pessoas têm que entender, por isso que ele humilha aposentado e pensionista, está fazendo o que está fazendo com os inativos, pisa no pescoço dos professores, persegue servidores públicos, não ouve o setor produtivo. Então é difícil, é índole humana, é índole humana. Ele é uma pessoa cruel. Então é difícil você lidar com gente assim. Então essas pessoas, eles preferem perseguir, destruir do que construir. Por isso que não faz nada. Com 2 anos eu entreguei o maior hospital do estado e a UPA Verdão. Com 2 anos. Vamos falar só de 2 obras. Não vou nem falar de asfalto, não vou nem falar de CMEs, não vou nem falar de praças que já tinha entregue mais de 70, de 2 parques. Não vou nem falar. Vou falar somente de 2 obras grandes. Em 2 anos eu entreguei o maior hospital do estado, em pleno funcionamento, e a UPA Verdão. Então, ele não entregou. E agora? Aí eu falei, pô, Dário, só para retomar. Então aí, Antero, eu fiz a licitação, 1 ano e meio demorou essa licitação, com o Ministério Público e Tribunal de Contas em cima de mim. Era para ficar 45 dias aberto para o país inteiro, eu botei 60 para vir mais interessados em investir aqui. O governo do estado não me notificou em nada, não me pediu nada, não conversou sobre VLT, BRT. Assim mesmo eu fiz uma licitação híbrida, que pudesse comportar o VLT ou o BRT. Aí agora, fechado o processo licitatório, eu vou começar a maior virada de página da história do transporte coletivo de Cuiabá, que eu já comecei com as estações climatizadas, com a mudança dos pontos de ônibus, com a mudança de linhas, agora só falta mudar os carros. Eu entrego este ano, pode marcar aí, até 30 de junho agora, eu entrego, Cuiabá vai ser a única, se não uma das únicas cidades do país com 50% da frota com ar-condicionado. Ano que vem vai a 75%. E até o final do meu mandato, 100% da frota com ar-condicionado e idade média mais nova. Eu entrego, no mínimo, 100 carros 0 km agora. E ele mandou suspender isso que você me perguntou. Ele mandou suspender tudo isso porque, sozinho, numa noite de verão, ele com seus dois ou três serviçais resolveram mudar de VLT para BRT. Você acha que eu vou prejudicar a população com tamanho investimento? Assim mesmo, Antero, eu chamei os empresários e falei, olha, o cruel, certo, do governador está com essa história de BRT e VLT. Eu tenho a minha linha, vocês sabem quais são, mas eu não sei o que vai dar. Então, espero que a população decida, mas eu não sei o que vai dar. Como a gente pode fazer, já que vai ter um investimento tamanho de, no mínimo, 100 ônibus, 0 km e com ar-condicionado, como que a gente pode fazer para não prejudicar a população? O prefeito só tem uma forma, a gente fazer porta dos 2 lados. Se der VLT, porta direita. Se der BRT, porta esquerda. Falei, então faça. Isso tem algum problema no custo? Vai impactar a tarifa? Não, não vai. Vai demorar um pouquinho mais. Falei, faça então. Faça. Então vocês vão ver, os ônibus que eu vou entregar vai ter porta dos 2 lados. Só para mostrar a minha seriedade e a minha sensibilidade com o que eu trato. Se fosse Mauro Mendes, ele mandaria fazer porta na traseira, na certa. Só para prejudicar o prefeito. Eu não faço isso porque o que está em jogo é a população. Então vocês vão ver, eu vou entregar no mínimo 100 ônibus 0 km agora em junho, e eles vão vir com porta dos 2 lados. Ou seja, o modal que der, Cuiabá não vai ser o problema. Prefeito, o que o senhor achou de participar aqui do Nada Pessoal? Muito bom, muito bom. Muito bom, é excelente. Primeiro que eu matei a saudade de 2 grandes profissionais que eu não sei por que não votaram em mim. Mas vão votar ainda. Outra vez, não sei por quê. Secreto, vai Voto secreto. Cláusula pétrea. São 2 grandes profissionais que eu admiro muito.
Gosto demais, gosto muito mais de vocês do que vocês gostam de mim. Admiro muito vocês e enriquece o debate. Eu fico à vontade, sempre que eu falo com o Antero, com você, Pedro, eu fico à vontade, eu falo com o coração. Essa é outra diferença. Eu falo com o coração, não escondo nada, meu irmão, não tapo o sol com a peneira. Falo o que sinto, entendeu? E sou um apaixonado por aquilo que faço. Então, pensa num homem de bem com a vida, feliz, orgulhoso. Eu vivo cada dia essa bênção que Deus me deu de ser prefeito da terra em que eu nasci. Então, para mim, eu já estou na glória, assim, eu vivo feliz, eu vivo realizado. Então e aí estar aqui em um programa como esse, com vocês aqui, é um privilégio. Eu estou sempre à disposição para a gente continuar falando sobre a minha maior paixão, que é Cuiabá. Muito obrigado pela entrevista. Na quarta-feira, um novo Nada Pessoal. Nada Pessoal. Com Antero Paz de Barros e Pedro Pinto de Oliveira.